Comigo, porque quedar um ano falando solo português. Quando volvemos aqui, teremos a dificuldade, não vir o portunhol. É uma mescla de português com portunhol. Então, pido aos irmãos a atenção. Vou buscar toda a maneira de falar bem despacio. Eu sou pentecostal, me gusta saltar, gritar, pero o mais importante é que a palavra de Deus chegue a seu conhecimento. E estamos com um pouco de alergia na garganta por o câmbio de clima e minha vontade é sair gritando, pero vamos tratar de educar nossa garganta. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por a vida do missioneiro Nicolás, de sua esposa missioneira Celita. Deus bendiga este matrimônio bendecido com seus filhos. É uma alegria muito grande poder tê-los servindo a Deus em nosso ministério. Hoje estamos aqui juntamente com o pastor Alberto, Pablo, nosso irmão Ezequiel Escano. Que Deus bendiga nossos irmãos e sei que Deus vai bendecer a vida de cada um dos irmãos aqui de Santa Fé, Recreio. Siga adelante, irmãos, não largue a cabeça, siga mirando para Jesus, porque tenho a segurança que Deus bendecerá a vida de cada um de vocês. Amém? Aleluia. São Marcos capítulo de número 5, versículo 21. Adelante. Glória a Deus. Vamos adelantar o texto. Vamos ler a partir do versículo 24. São Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24. Vamos utilizar um mensagem temático, não, para que os irmãos possam nos acompanhar através de sua Bíblia. São Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24. Foi, pois, com ele, e lhe seguia uma grande multitud, e lhe apretava. Pero uma mulher, que desde hacía 12 anos, quantos anos? 12. Padecia de quê? Flujo de sangre. E havia sofrido muito de muitos médicos, e gastado todo o que tinha, e nada havia aprovechado, antes lhe iba pior. Quando oyó hablar de Jesus, vino por detrás, entre a multitud, e tocou su manto, porque decía: se tocarem tão solamente su manto, serei Salvo. Serei o quê? Salvo. E em seguida, a fuente de su sangre se secou. O que ha passado com a fuente de su sangre? Se secou. E sentiu em su el cuerpo que estava sana de aquel. Azote. Luego Jesus, conhecendo em si mesmo o poder que havia salido de ele, volviendo-se a multitud, dijo: quem ha tocado mis vestidos? Sus discípulos lhe dijeron: ves que a multitud te aprieta, e dices: quem me ha tocado? Pero ele mirava ao redor para ver quem havia hecho isto. Então a mulher, temendo e temblando, sabendo lo que em este havia sido hecho, vino, se postrou delante de ele, e lhe dijo toda a verdade. E o versículo 34 terminamos. E ele lhe dijo: hija, tu fé te ha hecho salva. Ve em paz e queda sana de tu açoite. Vamos ler todo o versículo 34, toda a igreja. E ele lhe dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. glória a Deus. Assentate, por favor. Vamos em seu lugar. Glória a Deus. Eu prometo, irmãos, que hasta 0 horas termino de predicar. Amém? Tranquilo, mas hasta las 0 horas já terminamos a predicação. Irmãos, me encanta muito a palavra de Deus. Eu, a los 16 anos de idade, comecei a predicar o Evangelho. Não comecei predicando em um templo, em las igrejas, mas comecei predicando nas caixas. Deus me ha sacado de la caixa. Então, esse lugar onde Deus me ha mandado ir primeiramente
é para aqueles jovens que estavam perdidos juntamente comigo, para os vizinhos que não creiam que Deus poderia transformar a vida de alguém, que os vizinhos que miravam assim a minha vida, querendo dizer, este aí é mais um que vai morrer. Então, se começamos a predicar o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. E nestes anos que venimos predicando a palavra do Senhor, Deus nos ha dado o privilégio, não que eu mereço, mas o privilégio e a misericórdia de Deus de nos fazer um predicador da palavra. Hoje, por a bondade de Deus, estamos pastor. E o que venho aprendendo cada dia mais na palavra do Senhor é que Jesus Cristo, como disse o escritor de los Hebreus, Ele é o mesmo de ayer, de hoje e será eternamente. Ele nunca cambia e nunca há de cambiar. Nós, como seres humanos, podemos sofrer vários tipos de cambios, mas nosso Deus é um Deus incambiável. Não tem como cambiar a Deus. E nadie pode cambiar a Deus e tampouco seus pensamentos hacia Ele. Então, isso que a palavra de Deus mostra para nós é que agora Deus, vendo a necessidade que tinha sobre a humanidade, Ele enviou a seu Filho, a Jesus Cristo, para poder predicar o Evangelho do Reino de Deus. Interessante que Jesus predicava dizendo: arrepentidos, que é chegado o Reino de Deus. O mensagem de Jesus era trazendo o povo para o arrependimento. Pero este evangelho que Jesus predicava era um evangelho de buenas notícias, de buenas nuevas. A palavra evangelho significa buenas nuevas, buenas notícias. Então, Jesus vindo de parte de Deus para anunciar buenas notícias para a humanidade. Mas por que Deus havia de enviar a seu Filho para transmitir uma nova e uma buena notícia? Porque Romanos capítulo de número 3, versículo 23, disse que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Ou seja, toda a humanidade estava perdida por el pecado. Já não havia mais esperança, já não havia mais solução. A humanidade agora já estava vivendo o preço do pecado, conforme Paulo escreve em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então, se toda a humanidade agora solamente tinha malas notícias, a gente já não tinha mais esperança. Deus já não falava com a terra. Deus já não utilizava mais os profetas. Os sacerdotes estavam corrompidos. A igreja não existia. Então era um tempo muito difícil. E Deus mirou a hora para a terra e disse: a oportunidade que tenho para trazer buenas notícias para a humanidade é enviando a meu próprio Filho. Ai, irmãos, que coisa maravilhosa. Pablo, escrevendo em Filipenses capítulo 2, disse que Jesus sacou toda a glória que tinha, bajou do cielo e se ha hecho como homem. Imagínate agora, ha encontrado Deus uma mulher virgem em Israel chamada Maria. E através do Espírito Santo ela quedou embaraçada. Jesus começou a crescer como um ninho qualquer, mas com seus 30 anos de idade, ha sido bautizado por João Bautista e começou a trazer um mensagem de buenas notícias. E que mensagem de buenas notícias era esta? Era anunciando para o homem, para a mulher, para o pecador, que agora havia chegado a solução para a sua vida. Aleluia! Que havia chegado a solução para a sua problema. E qual era o problema da humanidade? Não era problema econômico, financeiro solamente. O problema da humanidade nesse entonces era o próprio pecado. Sabe o que quero dizer para você? Que o pecado, o único que nos pode quitar é o Hijo de Deus. O pecado, o único que nos pode sacar é o próprio Jesus Cristo. E foi por esta razão que Ele ha venido para trazer arrependimento. Quando nós nos arrepentimos, o pecado é
perdonado. Então esse era um princípio do evangelho do reino. Mas com isso também Jesus andava predicando o evangelho, sanando todos os enfermos, sanando todos os oprimidos, porque Deus estava com ele. Então, a palavra de Deus vai dizer que ele não solamente predicava, mas sanava os enfermos e também traía liberação para os oprimidos. Quando Lucas vai escrever em Hechos de los Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 38, a palavra de Deus disse: porque Deus ungiu a Jesucristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual anduvo fazendo bem, sanando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Mira que coisa importante, Deus estava com Jesus, o Espírito Santo lhe havia ungido, e por isso ele tinha autoridade para poder predicar. E agora a palavra de Deus vai dizer que ele estava caminhando pela região de Cafarnaum, na parte oeste de Cafarnaum, e disse na Bíblia que uma multitud de pessoas estava esperando, e no meio desta multitud de pessoas havia um principal da sinagoga. Quizás você já escutou falar desta palavra, pero a palavra de Deus, hermano, sigue a mesma, e esta palavra vai dizer que o jefe da sinagoga, chamado Jairo, ele estava com sua filha, que estava agonizando-se, ou seja, quase morta, e ele vai buscar a Jesus para quê? Para Jesus sanar a sua filha que estava a ponto de morrer. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Jesus, quando chega aí, Jairo, a hora príncipe da sinagoga, se postra aos pés de Jesus e disse: Jesus, eu tenho uma filha de 12 anos que está agonizando, vamos hasta minha casa para que você imponga as mãos e este avô vai viver. Irmão, disse a palavra de Deus que Jairo ha tomado a decisão correta. Ele não chegou querendo oprimir a Jesus, obrigar a Jesus, mas a palavra de Deus vai dizer que Jairo agora se postrou nos pés de Jesus e disse: vamos hasta minha casa. Aqui eu quero chamar a sua atenção um momento. O principal da sinagoga, um homem importante de muita plata, quando se acercou a Jesus, não se acercou obrigando, ele chegou postrando aos pés dele, dizendo: vamos hasta minha casa. E este homem agora escute a oração de Jesus, escute sua oração e disse: vamos a sua casa. E disse na Bíblia, irmão, que Jesus agora se dispõe a ir hasta a casa de Jairo. E quando Jesus estava caminhando para a casa de Jairo, que sua filha estava agonizando, que sua filha estava praticamente morta, a palavra de Deus vai dizer, irmão, que ha chegado uma grande multitud. Versículo 24, quem tem sua Bíblia aberta, pode abrir aí que vai conferir capítulo 5, versículo 24. A palavra de Deus vai dizer que quando ele estava guiando com ele, disse a palavra de Deus que lhe seguiu uma grande multitud e lhe apertava. Que ele assim, irmãos? Apretava. Que ele hacía, apretava. Quem está comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele apertava. Agora imagínate, eu vou hasta onde Jesus está e peço a clamar por ele, dizendo: vamos hasta minha casa, Jesus, porque minha filha está enferma, minha filha está a ponto de morrer e necessito que você entre em minha casa. Jesus se dispôs, e quando Jesus estava guiando, a multitud também estava acompanhando a Jesus. E esta multitud agora que estava cerca de Jesus e cerca de Jairo começa a apertá-lo, começa a ser o que, irmãos? Apertá-lo. E quando aperta a Jesus, por um momento, a trajetória de Jesus hasta a casa de Jairo foi interrompida. Foi o que, irmãos? Interrompida. Foi interrompida. Agora, Jesus estava entre Jairo e entre a multitud. E nesse momento, a palavra de Deus disse que certa mulher, que certo o que, irmãos? Certa mulher. Uma mulher que não havia nome, uma mulher que não tinha identidade, uma mulher que não era conhecida por nadie, uma mulher que estava aí sofrendo de uma enfermidade. Como chama a enfermidade que a mulher estava sofrendo? Flujo de sangue. Flujo de quê? De sangue. Quantos anos esta estava sofrendo?
Quantos anos estava sofrendo? 12 anos. Agora observate este paralelo. A hija de Jairo tinha quantos anos? 12. E a mulher estava sofrendo quantos anos? 12 años. A hija tinha 12. E a mulher estava sofrendo quantos anos? 12. Quem ha vivido mais? A mulher ou a hija de Jairo? La mujer. Então, se é a mulher que ha vivido mais, a prioridade do milagro não era da mulher, mas era da hija de quem? De Jairo. De Jairo. Pero uma coisa que eu aprendo em reino de Deus, que o secreto não é quem chega primeiro. O mundo tem uma competência que não? Qual é a competência do mundo? Se você chega primeiro, é o campeão. Sim ou não? Para você agarrar o primeiro lugar, tem que fazer cola primeiro. Não, chegar temprano. Pero com o reino de Deus não é assim. Deus não dá número de la cola para nadie, não. Deus não dá uma senha, uma contrasenha. Deus não diz se você é primeiro, você é segundo, não. O que move o cielo, o que move as coisas espirituais, primeira coisa é nossa fé. Segunda coisa é nosso propósito. Primeira coisa, nossa fé. E depois nosso propósito. Mas Jairo tinha um propósito. Jairo estava pedindo a Jesus para ir hasta sua casa. Pero a mulher não. A mulher que tinha hecho foi de encontro a ele. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Há uma diferença de quem espera Jesus em casa e para quem vai hasta ele. Aleluia. Meu Deus, parece que você não entendeu, eu vou te explicar. Aleluia. Há uma diferença entre quem queda em casa esperando Jesus quando vai chegar em casa, quando vai vir cá. Senhor, assim quanto tempo já te pedido e você hasta hoje não ha venido. La mulher, irmãos, esse não quedou esperando Jesus ir em sua casa. Sabe o que esse ha hecho? Primeiramente, que esse não tem nenhuma direção sequer. Esse pensou automaticamente: se eu quedar com meus braços cruzados, esperando que ele apareça ou que ele vá, não vai passar nada. Então, se sabe o que vou fazer? Eu vou de encontro a ele, porque eu sei que quando eu vou de encontro a ele, ele tem resposta para a minha vida. Escute uma coisa, irmão, levanta tua mão para o céu. Você que é salido de sua casa, você que é deixado todo em sua casa e disse: Senhor, em minha casa tem luta, em minha casa tem problema, pero eu estou vindo à sua presença porque necessito de um milagre. Então empieza a receber a hora. Empieza a receber a hora de parte de Deus. Aleluia. Empieza a receber de parte de Deus a hora. Porque o mesmo Jesus que ha sido interrompido por la multitud para fazer um milagre na vida que esta mulher é o mesmo Jesus que está tocando em sua vida agora. Aleluia. Escute bem, irmãos. Que coisa importante esse texto. Agora esta mulher vai. Esse escutou hablar de Jesus. Escutou o quê? A Bíblia diz em Romanos 10, 17 que a fé vem por ele oír. Oír a palavra de Deus. Ella escutou hablar de Jesus. Todos aqui já escutaram hablar de Jesus, que não? Sim. Agora tem uma coisa que é diferente de quem já escutou e de quem está disposto a viver. Quem escuta e não pratica, não passa nada. Pero a hora que escuta e reconhece que necessita conhecê-lo, vá por detrás dele. Vá por detrás dele. E esta mulher agora, sofrendo 12 anos com fluxo de sangue. Quando lemos Levíticos capítulo 17, se não estou equivocado, a palavra de Deus vai dizer que quando uma pessoa tem um fluxo de sangue, era uma pessoa que teria que viver uma vida isolada, desprezada. Era considerada uma pessoa imunda. O fluxo de sangue
Assim que uma pessoa era considerada, o que, irmãos? Imunda, desprezada. Quando alguém era agarrado com flujo de sangue, o sacerdote tinha que buscar esta pessoa e levá-lo para fora do arraial, fora do meio do povo. Então esta pessoa teria que quedar fora de todos. E mira uma coisa que me chama a atenção, é que esta pessoa agora desprezada, abandonada, a palavra de Deus vai mostrar que esta mulher era uma mulher que tinha bens materiais, era uma mulher que tinha plata, esta mulher que tinha dinheiro, porque a palavra de Deus vai dizer que tendo esta um fluxo de sangue, esse aí do buscar os médicos, aí do buscar o que, irmãos? Médico. E aí do médico, e o médico disse: não há solução para você. Agarrado sua plata que tinha e ha gastado toda a plata que tinha em los médicos. E nenhum de los médicos ha podido sanar aquela mulher. A Bíblia diz, irmão, que aquela mulher já estava cansada de ir para os médicos. Sabe quando o médico te disse: vete a outro, vete já, vete aquele, vete não sei o que. E cada consulta era um preço. E aquela mulher quedou sem plata. Agora seguia sendo desprezada, seguia sem plata. E agora sem nenhuma esperança, sem nenhuma solução. Esta mulher agora se encontrava completamente frustrada, decepcionada. Já não veia mais uma resposta. As mulheres que estão aqui sabem que esse período que não menstrual já é algo difícil. Glória a Deus que já não sou mulher, não? Glória a Deus que não sou mulher. Os varões eram para glorificar a Deus também, não? São 7 dias de prova, de luta. O ânimo da mulher queda mal, que não? Eu tenho uma esposa e sei quando ela está na prova, não? Então sabemos a situação. E a mulher queda indisposta, queda fragilizada, emocionalmente, estressada. Outras saem pegando todo, que não? Glória a Deus que as mulheres que estão aqui não passa nada, não? E a palavra de Deus diz, irmãos, que esta mulher não estava com um período comum. Ela estava com fluxo de sangue. Estava anêmica. Estava débil. Não teria força. Em cima, mientras lutava com sua própria saúde física, também estava sofrendo com problemas emocionais. Imagina-te uma mulher desprezada por sua própria família. Imagina-te uma mulher sendo desprezada por seus próprios familiares. Então, se a luta desta mulher era primeiramente física, porque não se encontravam na situação para esse sua saúde, a perda de sangue lhe ha deixado anêmica, debilitada. E outra coisa, agora somente vivendo em desprezo, vivendo em abandono, psicologicamente esta mulher estava completamente liquidada. E para complicar mais a situação, toda a platita que você tinha se foi. Você pode dizer: eu estou passando uma prova, mas eu estou seguro que como esta mulher nós outros não estamos passando. Que mau momento, não? Que tempo difícil para aquela mulher. 3 situações: fisicamente, psicologicamente e financeiramente. Sabe que eu quero chamar a sua atenção aqui agora? Eu não sei como você ha chegado aqui hoje. Eu não sei como você ha venido a este lugar. Eu não sei se o problema que te toca é um problema físico. Eu não sei se o problema que estás passando em sua vida é um problema psicológico. Eu não sei se o problema que você está passando é um problema econômico, financeiro. Eu não sei se o problema que você está passando é um problema espiritual. Eu não sei se o problema que você está passando é uma luta contra os vícios, contra a luta desta vida. Mas eu quero trazer uma boa notícia para ti. Não importa a maneira que estás, é mais importante que você ha chegado aqui hoje. E você não ha venido aqui hoje por causa do missionário Nicolás, não ha venido aqui hoje por causa do pastor Alberto, não ha venido aqui hoje por causa de mim. Você ha venido a este lugar porque você sabia que Jesus estaria
venha aqui para trazer uma resposta para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui, hermanos. Jesus está aqui em nosso meio. E aquela mulher escuchou hablar de Jesus. Escuchou hablar de quê, hermanos? Jesús. E o que esse escuchou hablar de Jesus? Escuchou hablar que ele estava curando os cegos. Escuchou hablar que os sordos e os mudos estavam ouvindo e estavam falando. Escuchou hablar que os mortos estavam sendo ressuscitados. Escuchou hablar que os possuídos estavam sendo libertos. Então, se aquela mulher que já não tinha mais nenhuma esperança, ela disse: já não tem mais nenhuma solução para mim, já não há mais nenhuma esperança na terra. O que eu vou fazer? Eu vou por detrás dele, vou tocar em sua vestimenta. Amém. Serei sanada. Jesús. Aleluia. Glória a Deus. Escute bem, irmão, que eu vou falar aqui para que vamos terminando. A multitud estava sendo o quê? Apretando, que não? A mulher não tinha passagem, não tinha o quê? Pasaje. Hermanos, sabe o que é esse hecho? Disse: se eu tocar, por lo menos, na orla de sua vestimenta, serei sanada. Serei o quê? Sanada. Esse disse: parado não tenho como passar. A multitud não vai abrir espaço para mim. Mas uma coisa eu sei assim: arrastrar. Aquela mulher foi arrastando o barro da multitud. E esse tocou por detrás da orla de seu vestido. Não foi adelante. Foi onde? Por detrás. Mira que coisa tremenda, não? Quando uma porta esteja cerrada aqui, quando nós outros não conseguimos passar por adelante, ou Deus vai abrir uma porta arriba, ou Deus vai abrir uma porta abaixo. Pero o milagre vai acontecer. Amém. O milagre vai acontecer. Glória a Deus. O milagre vai acontecer em sua vida. Pastor, já não tenho força para ir caminhando. Não importa, vá arrastando, vá arrastando. Mira-me, esta mulher do fluxo de sangue foi arrastando. Marcos capítulo de número 2. Havia um homem paralítico arriba de seu lecho. Passou 4 homens. Passou quantos homens? 4. Mirou para o paralítico e disse: a casa onde Jesus está muito llena. Não há espaço para nadie. Quando os 4 homens chegaram hasta a porta, todos queriam escutar Jesus. Todos queriam milagre. Pero nadie queria abrir porta. Escute bem uma coisa que eu vou falar para você. Vivemos em um tempo egoísta, que todos querem, que não, mas não querem abrir porta. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Pero que me chama a atenção, que aqueles 4 homens, quando viu que a porta terrenal de abaixo estava cerrada, sabe o que fizeram? Subiram com o homem para arriba da casa. E começaram a romper o teto. E começaram a ser o quê? E quando fizeram uma abertura, quem estava abaixo, imaginando você estar na casa de Nicolás, que não de louça aí. E eu empeço a golpear com uma massa, não sei, alguma coisa. E pum, pum. E você empeça a ver os pedaços de hormigão, ladrilho caindo. Você vai quedar abaixo? Quem vai quedar abaixo? Nadie. Nadie que não? Agora, se você é espiritual, você vai entender que eu vou falar aqui agora. Quando o cielo decreta algo, começa a romper abaixo. Então, se quem estava cerrando a porta, tem que fazer o quê? Abrir. Tem que fazer o quê? Abrir. Tem que sair. Sabe por que você nunca deve perder a fé? Que quando os homens te cerram a porta aqui, Deus sempre vai buscar uma forma de abrir a porta, achar. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Amém. Eu sinto a presença de Deus aqui. Quando a porta daqui está cerrada, quando você já não vê nenhuma esperança, há 4 homens que estão golpeando e está sendo um eco, uma abertura. E quando bajaram o paralítico aí, Jesus mirou e disse: perdonados estão seus pecados. E o outro começou a murmurar dizendo: quem é este para perdonar pecado?
E Jesus disse: para que saibas que el Hijo del Hombre tem poder para perdonar pecado, a ti te digo, paralítico, levanta-te e anda. Ele paralítico levantou. Mas sabe o que me chama a atenção? Isso, se você não der glória a Deus, eu vou agarrar ele alto e vou volver agora para Santiago, não? Se você não der glória a Deus com que vou falar, eu vou deixar esse micrófono e vou volver agora. Você sabe o que me chama a atenção? Que quando Jesus levantou o paralítico, pastor Ezequiel, o paralítico não volveu por o mesmo eco que foi aberto. Por onde ele teve que sair? Por la puerta. Por onde que ele teve que sair? Por la puerta. E onde está a glória a Deus então? Gloria a Dios. Glória a Deus. Ei, Deus abriu arriba para que a passagem esteja aonde? Abaixo. Ai, Deus Santo, poderoso. Aleluia. Irmão, você tem que aumentar esse glória a Deus tuxa aqui a hora. Sabe por quê? Porque eu estou motivado por el Espírito de Deus nesta noite para dizer para você que ha venido a este lugar. Quem sabe todas as portas de aqui já cerrou para a sua vida. Quem sabe você já buscou a ajuda de um, buscou a ajuda de outro e nada te ajudado. Então eu quero te dizer que Deus abrirá uma porta no céu para poder bendecer sua vida. Gloria a Dios. Aleluya. Glória a Deus, vamos correr para terminar. Mira bem, irmão, mira bem, para que terminamos. A palavra de Deus vai dizer agora que esta mulher agora passa por abaixo. E o que é hecho? Pasa por abajo. Por abaixo, e o que é hecho? Tocou. O que é hecho? Tocó. Tocou. O que a multidão fazia? A multitud? Apretaba. A multitud? Apretaba. A multitud? Apretaba. E a mulher? Tocó. Quando ele já tocou, Jesus parou tudo e disse: alguém me ha tocado, porque senti que saí de mim poder, virtude. E ele pergunta para os seus discípulos: quem é que me ha tocado? E os discípulos carnais, não? Disseram para Jesus: maestro, como vamos saber quem te ha tocado se a multitud te apertar? Eu quero chamar a sua atenção aqui. Eu estou com ganas de gritar, irmão. Saí correndo aqui com o cable todo, não? Eu estou me controlando, me controlando. Eu quero que você entenda o que estou predicando. Mira bem. A mulher toca. E a multitud, Apreta. os discípulos disseram: como é que vamos saber quem te ha tocado se a multitud te aperta? Agora, escute o que vou falar. Há uma diferença entre tocar e apertar. Sim ou não? Sim. Aqui estou tocando. Pero agora, se eu peço a fazer isso, que estou fazendo? Apretando. El tocar habla de quê? De forma carinhosa, respeitosa, sim ou não? Amém. Agora o apertar, quem já sido apertado alguma vez? Eu me acordo, irmão, que minha mamãe me agarrava por el braço assim, não? Sacava uma varicha de guaxaba. Quem conhece guaxaba aqui? Conhece, não? Me apertava e dizia: a hora já vai saber. A guaxaba, a varicha de guaxaba dobrava, irmão, e nunca rompia. Me apertava e eu dizia: meu Deus, que passa com isso, não? Então, quando nós vimos a expressão apertar, habla de algo agressivo. Habla de algo que quero forçar alguma coisa. Sim ou não? Amém. Quando alguém quer convencer outra pessoa e está apertando, é uma forma de intimidar. De fazer o quê? Intimidar a pessoa. A multitud estava apertando a Jesus. Então, se a forma que a multitud estava apertando era uma forma de querer intimidá-lo, de querer ser ele caprichoso com Jesus, não? Quem já hecho la desmachada aqui alguma vez com Jesus? Quem já hecho alguma vez la desmachada? Sabe o que é ser la desmachada? Oh, Deus Santo, eu sou seu filho, papá. Eu sou sua hija.
se você não aceita para mim, eu estou saindo da igreja agora. Mano. Sabe o que, irmão? Deus tem não tem uma varinha de guaxaba. Deus tem uma vara curta na mão para os caprichosos, não? E quando a multitud lhe apertava, estava querendo, sabe o que? Poner a Deus contra a parede. Irmãos, uma coisa que eu vou ensinar para nós irmãos aqui. Nós nunca podemos poner Deus contra a parede. Nunca, através de nossas ações, querer provar a Deus e fazer com que Deus cumpra com nossos caprichos. Nós nunca podemos querer apertar a Deus dizendo: Deus, eu agora vou para a igreja, eu agora sou filho tuyo, eu agora participo disso, participo daquilo, e porque o Senhor não ha hecho nada para mim. Hermano, com Deus não funciona assim. Não adianta apertar. Quem aperta a Deus, hermano, não passa nada. Pero agora Ele conhece quem toca. Aleluia. Agora Ele conhece quem toca em Ele. Pastor, como algo para tocar? Ei, hermano, apertar é querer forçar a Deus, intimidar a Deus, obrigar a Deus. Mas quando alguém toca, lo toca com o coração, aleluia. Le toca com a fé, com o espírito brando, hermano, com o espírito manso, humilhando delante da sua presença, dizendo: Senhor, eu não mereço, mas necessito. Senhor, eu não mereço, mas necessito. Sabe quando Deus vai operar um milagre em nossa vida? Sabe quando Deus vai começar a ser algo entre nós outros, irmão? É quando nós outros pararmos de querer apertar a Deus e começar a tocar em Ele por la fé. E para mim poder terminar, e oramos. Quando aquela mulher tocou em Jesus, e Jesus perguntou: quem é que me ha tocado? Aquela mulher não conseguiu quedar escondida. Teve que se manifestar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus toca nesta vida, não temos como esconder o que Ele ha hecho por nós outros. Se você intenta ocultar, alguém vai virar e vai dizer: o que é passado com você, irmã? O que é passado com você? O que aconteceu? Aí você vai dizer: eu toquei em Ele. Agora quero te chamar a atenção aqui. Quando a mulher tocou em Jesus, Obra a Deus. quando a mulher tocou em Jesus, sabe o que é passado? Salió virtud, Saiu o quê? Virtud. E quando saiu virtude, Fue sana. esse sentiu em seu corpo. Sentiu onde, irmãos? En su cuerpo. Sentiu aonde? En su cuerpo. Sentiu onde? En su cuerpo. Sentiu em seu corpo. Então, esse toca em ele. Quando toca, ele sentiu. No, no. Pero esse também é sentido. Quem quer sentir a presença dele aqui hoje? Amén. Quem quer sentir a presença dele aqui hoje? Gloria a Dios. Oh, aleluia. Quem quer sentir a presença dele? Levanta sua mão assim. Levanta sua mão, levanta sua mão, levanta. Levanta sua mão e diga: glória a Deus. Diga: Senhor, eu quero tua presença, Senhor. Diga: Senhor, eu quero tua presença, Padre. Comece a clamar por um momento. Comece a clamar. Ora machanda, ora macandalávia. Ora mandalassura, macandalávia. Ora macala machanda, ora macandalávia. Comece a tocar em ele agora, irmão. Comece a tocar. Porque quando você toca, saiu poder, saiu virtude. E esse é sentido em seu corpo. Aleluia. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que quando você consegue tocar em ele, ele também toca em sua vida. Aleluia. E o Espírito Santo hoje quer tocar em alguém aqui em nosso meio. Hoje nós outros vamos orar aqui, irmãos. Aleluia. Bajo a autoridade do Espírito Santo. E você vai sentir seu corpo o toque de Deus aqui hoje. Arabachando rebacalabaia xandarábia. Arabachore mando rabacandarábia. Arabachore bacandaraba xandarábia. Hoje nós outros vamos tocar em ele, mas ele vai tocar em seu corpo. Olha o Espírito Santo, levanta tua mão, levanta tua mão, levanta. Levanta. Porque hoje você vai sentir tocar em seu corpo. Hoje você vai sentir tocar em seu corpo. Hoje você vai sentir el toque em seu corpo. Olha, sabe o que me chama a atenção aqui?
para que nós outros terminamos. Eu estou com ganas de seguir predicando, não? Pero lo veo ustedes com cara de apurado. Por isso que vou terminar. Escute bem. Quando Jesus sente que saiu virtude essa. Oh, vamos ler na Bíblia. Cadê? Quem tem na Bíblia? Abra, rapidito. Antes que o guiso se seque aí. Vamos. Rapidito. Quando essa toca, mira o que é passando aí. Versículo 29. Capítulo 5, versículo 29. Mira que tremendo isso aqui, não? Isso é para quem lhe gusta da Bíblia. Versículo 29. Quando esta toca, diz a Bíblia, e em seguida, a fonte de su sangue se... Meu Deus, vamos repetir. E em seguida, a fonte de su sangue se... E sentiu aonde? Em el cuerpo que estava sana de aquel. Agora presta atenção. Aqui diz a Bíblia que essa teria uma fonte. Teria o quê? Esta fonte que teria sobre essa lhe ha hecho perder os bens. Lhe ha hecho perder o quê? Lhe ha hecho perder a credibilidade. Foi desprezada. Hecho sofrer psicologicamente. A fonte do fluxo de sangue estava trazendo muitos problemas para essa, sim ou não? Pero quando essa foi tocada, o que é passado com a fonte? A fonte se? Hoje Jesus está tocando em alguém aqui. E sabe o que ele está fazendo? Secando a fonte. Que fonte é esta, pastor? A fonte de los problemas que estava te assolando. A fonte de las enfermidades que estava te perturbando. A fonte de las obras de macumberia, brujeria que estava te perturbando. A fonte de los problemas que estava te traindo daño. Hoje Jesus está tocando em tu vida e a fonte está sendo secada para a glória de Deus. Amém. Se pode de pé, por favor. E terminamos. Glória a Deus. Aqui os obreiros não servem nem água para os pastores, não? Que Deus, hein? Que coisa, não? Vamos ter que mandar para o Brasil, não? Escucharam, hermanos, que a Bíblia disse que quando aquela mulher que estava com o fluxo de sangue, que no começo foi chamada de uma certa mulher. Quando esta se apresentou, quando esta é o quê? Temendo e temblando delante de Jesus. Jesus mirou para este e disse: Hija, tu fé te ha hecho salva. Aleluia. Glória a Deus. Jesus chama este de quê, irmãos? De quê? Hija, tu fé te ha hecho salva. Aleluia. Que mais disse aqui? Vem em paz e queda sana de su açúcar. Meu Deus. Uma mulher Aleluia. que não teria nome, que não tinha identidade. Agora Jesus está chamando esta de quê, irmãos? Hija. Eu não sei como a sociedade te trata. Eu não sei como seus familiares te chamam. Mas eu quero te dizer que há Deus no céu que te chama de hija hoje. Glória a Deus. Eu quero te dizer que há Deus no céu que te chama de hijo hoje. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te dizer que Deus no céu que ha visto sua fé está dizendo: sua fé te ha hecho salvo. Vê em paz e seja livre deste açoite. Eu tenho a segurança que você vai voltar para sua casa completamente diferente. Quanto lo crê no nome de Jesus? Quantos hoje que estão aqui que ainda não aceitam Jesus como Salvador? Aleluia. Glória a Deus.
Dios, aleluya. Quantas pessoas aqui hoje que todavia não aceitam a Jesus como Salvador? Não ha entregado sua vida para Cristo. Hoje Jesus quer te liberar. Hoje Jesus quer te transformar. Hoje Jesus quer tocar em sua vida. Aleluia. Hermano, nós outros vamos fazer 2 orações aqui agora. A primeira oração que quero fazer é a oração do desafio. A oração do desafio. Sí, Señor. Que oração do desafio é esta, pastor? Quando a mulher tocou em Jesus, ele se sentiu que em seu corpo ha sido tocada, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Agora, esta é a primeira oração. Mi Você Dios, vai orar juntamente aleluya. comigo agora. Oh Jesús. E o momento desta oração, Hay poder en ti, Señor. e o momento desta oração, Jesus vai ter sanado das enfermidades. E no momento da oração, Jesus vai repreender todo o trabalho Glória a Deus. em sua vida. Você vai tocar por la fé. Hay poder en Dios. Aguenta um ratinho, por favor. Eu quero te invitar agora. Levanta tuas mãos assim para o céu. Levanta tua mão, solamente quem tem fé. E depois da oração, se temos tempo, quero orar por sua vida. Quero orar por sua vida aqui adelante. Levanta sua mão assim comigo. Eu creio que estou predicando para uma gente que tem fé, sim ou não? Amén. Gloria a Dios. Nós outros vamos fazer algo aqui por la fé. Com sua mão direita para o céu. Você diga comigo assim: Senhor Jesus. Repita por favor: Senhor Jesus, eu te pido por la fé, autoridade